Olá, boa noite. Olá, olá. Vamos lá, todo mundo, boa noite. Entraram 4 já. É isso? É. Boa noite. Deixa eu só confirmar um negócio contigo, Cris. A gente terminou a unidade 9, né? Na aula passada, foi isso, né? Então, beleza. Eu achava que eu tinha terminado, não tinha certeza. Então, beleza. Então, hoje nós iniciamos a unidade 10. Vamos lá. Bom, tudo bem? Vocês estão bem? Tudo jóia? Vamos lá, vamos lá. Só marcar aqui. Também é o tempo do pessoal entrar, né? Vamos ver, a gente está com 7, já está com uma turminha. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar de doença de osso. Para vocês é mais legal, né? Porque vocês têm um negócio que vocês escutam falar é ossos, né, gente? Tem um negócio que vocês vão trabalhar na vida é com osso. Então é interessante também que vocês conheçam algumas das patologias que são peculiares ao sistema ósseo, né? Isso é bem interessante, até porque eventualmente vocês vão estar tratando ou ajudando no tratamento de pessoas assim. Por que eu falo eventualmente no tratamento? Porque a maior parte dos exames que são feitos com imagem são exames diagnósticos, né? Ou se machucou, ou caiu, ou sofreu um acidente, ou tem uma dor num lugar que precisa fazer, tá com dor em algum lugar que precise averiguar o que está acontecendo. Então, eventualmente, todos os exames que vocês vão fazer em um dia ou em dois sejam para averiguação, mas também acontece das pessoas que têm doenças ósseas, né? Então, o que, que significa eu falar doença óssea, né? Antes de eu falar da doença, eu vou fazer o que eu fiz com todos os outros sistemas. Antes de eu falar da doença, eu explico um pouquinho o que, que é aquele sistema. Eu tenho certeza que está fresco ainda na cabeça de vocês, porque é uma coisa que é repetido várias vezes durante o curso, né? Mas o nosso sistema ósseo é o que nos dá a sustentação e a mobilidade. E aí eu posso dizer que é através do sistema esquelético, ou seja, do conjunto esquelético, que ele acaba protegendo e preservando a maioria dos nossos ossos, dos nossos órgãos vitais. Eu chego a dizer que Nathalie, tu tá na minha aula. Deixa eu só falar uma coisa. O... Só um pouquinho. Nathalie, tá me ouvindo? Nathalie. Então, o Lucas vai dar aula hoje, já tá melhor, graças a Deus. Pronto? Acho que pronto. Ela entrou na sala errada, que a aula dela comigo é depois do intervalo. Ela entrou na sala errada, foi só isso. Bom, vamos lá. Então, e na verdade, o nosso sistema ósseo, ele serve muitas, não só para locomoção, né, que é o importante, mas também para nos proteger. Se você for parar para pensar, onde você tem os seus órgãos mais importantes, ou seja, os mais, de funções mais primordiais para a sustentabilidade da sua vida, é protegida por osso. Por exemplo, o seu sistema nervoso. Olha aqui, crânio, está protegido pelo crânio.
E não só o crânio, o sistema nervoso central inteiro é protegido por osso, porque a gente tem a coluna vertebral, que preserva, que protege a nossa medula espinhal, né? Então, o osso, ele consegue proteger todo o nosso sistema nervoso central. Além do que, os nossos ossos também protegem isso aqui, ó. O osso mais forte do seu corpo é esse aqui. Esse é o osso mais forte do seu corpo. Por quê? Porque é atrás dele que a gente tem o coração e os seus vasos. Porque também, se parar, acabou, né? Os outros órgãos não são importantes? São importantes, mas eles também ficam aqui com as costelas, né? Então, a gente tem o sistema ósseo preservando a maior parte dos nossos órgãos vitais. Daí, a gente vê que, qual que é o grande problema? Durante a vida, a gente tem que tomar cuidado com a formação de osso. Aposto que lá, ó, desde velho, tá? Lá, muito tempo atrás, quando vocês eram pequenos, que a mãe de vocês mandava vocês tomarem leite por conta do cálcio, ou se não mandava tomar leite, mandava comer alguma outra coisa para ficar forte, para crescer. Criança nunca gosta disso, né? Criança gosta da besteira, criança gosta da tranqueira, e o que realmente é importante, a gente não gosta de se alimentar. Desde bebezinho, desde pequenininho, a gente tem que ter uma reserva grande de cálcio e fosfato. Por que cálcio e fosfato? Porque são eles que vão ajudar e são minerais, são eles que ajudam na formação, né? E que são minerais que ficam impregnados no tecido ósseo, que durante a vida é muito importante que eles sejam o mais denso possível, né? Que quando, inclusive, ele vai ficando mais trabeculado, digamos assim, vocês sabem o que é trabécula, né? Que vocês devem ver isso em outras matérias de vocês. A gente tem o osso, a parte do osso que é compacto e a parte do osso que é esponjoso. Aqueles buraquinhos do osso esponjoso a gente chama de trabécula, né? Então, a pessoa que não fortalece o tecido ósseo dela, ele vai criando aquelas trabéculas antes do que deveria, né? Além do que deveria, não antes, além do que deveria. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai consumindo o material mineral que tem ali e a gente começa a desenvolver alguns problemas. E quais problemas, né? Deles são vários, viu, gente? Se for parar para pensar que a coisa que todo mundo tem é problema de mobilidade. Eu duvido, olha, eu não vou falar eu duvido porque vocês vão me quebrar se eu falar isso. Mas eu acho muito difícil alguém da sala não sentir dor em nenhum lugar do corpo que esteja relacionado com mobilidade. Imagina, não tem problema. É que tem uma pessoa falando comigo, tá, gente? Não tem problema, tá tudo certo. Não tem problema. Ó, você assistiu só mais uma aula. E de farmácia ainda. Não tem problema. Não tem problema mesmo, tá? Então, agora eu entendo o que foi que aconteceu. Você entrou na aula de quinta, não da de quarta. Foi isso que aconteceu, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Ai, perdi o fio da meada. Calma. Então eu duvido, não falo duvido, mas eu acho muito difícil alguém de vocês que não tenha nenhuma dor óssea, em nenhum lugar que esteja relacionado com a sua mobilidade. Alguém não sente dor em nenhum lugar do corpo? Nenhum lugar que eu falo, nenhuma articulação, em nenhum lugar. Tem alguém na sala que não sente nenhuma dessas dores ainda? Alguém? Estamos em eu e mais 8. Isso quer dizer que todos os 8 sentem dores em algum lugar. Por que eu falo isso? Eu tenho uma filha de 16 anos. A minha filha de 16 anos, que está dentro de casa, igual vocês, igual a mim, né? Só assistindo aula, e ela está assistindo aula igual vocês, pela
pelo computador, né? Inclusive, aula de inglês, ela tá fazendo tudo pelo computador, né? Como todo mundo. Cadê a Beth, garota saúde? Pois é, não tá na aula, não dá nem para falar da Beth. Bem lembrado, a Beth, garota saúde. Cadê, né, gente? Não tá aqui. A minha filha esses dias veio, mãe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais de dor no meu pescoço. Mas por quê? Muito provavelmente de ficar na má postura, fica sentado o dia inteiro, estuda de manhã, estuda de tarde, né? E aí à noite fica no bendito do celular. Então, todo mundo tem dor. Aí você vai falar, professora, mas isso não é dor óssea, isso é dor muscular. É verdade, isso não é dor óssea, isso é dor muscular, mas com o passar do tempo, essa falta de estabilidade que a gente vai dando para o nosso sistema locomotor por conta da má postura vai influenciar diretamente no aparecimento de doenças que vão tirar a sua qualidade de vida, ou seja, diminuir a sua qualidade de vida. Então, vamos começar logo do mais estouradão, assim, do pior que tem, do pior que pode acontecer, um tumor ósseo. É a pior coisa que pode te acontecer, na boa, gente, pode falar para mim qualquer coisa. Para mim, câncer é sempre câncer e tumor é sempre tumor, por mais que você fale assim, professora, mas é um tumor benigno, velho, é tumor. Na minha cabeça é assim que funciona, tá? Aí você vai falar, professora, mas você é da área da saúde, isso não pode ser encarado dessa forma, eu concordo, mas um tumor é porque é um crescimento anormal celular. Para mim, todo crescimento anormal celular, 1 hora vai dar merda, entendeu? 1 hora vai acontecer uma mutaçãozinha, e nessa uma mutaçãozinha vai dar porcaria. Então, eu acho que tumor é tumor, tá? Óbvio que quando a gente sabe que o tumor é benigno, a gente se preocupa de tirar, mas sabe que não está sendo agredido ainda por ele. Agora, quando é maligno, né, gente? Tem que tirar o quanto antes, porque ele já está sendo extremamente agressivo com o seu corpo. Então, o que é um tumor ósseo, né? É uma neoplasia, ou seja, é um crescimento anormal que acontece em uma região porque tem o excesso de multiplicação celular. Olha lá, resultante do excesso de divisão celular. Pode ser benigno? Pode. O que a gente chama de benigno? Quando ele só está se multiplicando e a gente sabe que ele não está invadindo os tecidos vizinhos. Se ele não estiver invadindo o tecido vizinho, ele só vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E aí você vai fazer o quê? Depende. Você vai avaliar. Como assim, professora? Você vai avaliar. Você vai avaliar, porque dependendo do tumor, dependendo do local, é melhor acompanhar, porque você vai mexer num lugar que é delicado, então a gente começa a tentar pensar qual que é o risco-benefício, e aí você tem que fazer acompanhamento, né? Agora, tem os tumores ósseos que são malignos, e aí significa que invade os outros tecidos, ou seja, se você tiver um tumor ósseo maligno, rapidamente todos os outros vão estar, vão querendo ou não, a doença vai se espalhando, porque é dentro do osso que a gente sabe que produz célula sanguínea. Então, depois que chega no osso, ali vai muito rápido, porque ali produz célula sanguínea. E célula sanguínea é um negócio que sai de dentro do osso e vai para o corpo inteiro, né? Então, é um negócio muito complicado. Agora, graças a Deus, a maior parte dos tumores são benignos, tá? Então, eles crescem em exagero, uma célula começa a se multiplicar, mas não tem a característica de se espalhar, de invadir um tecido vizinho. E isso é o que faz com que eu o considere benigno. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fala para mim, tá? Vai me brecando, que vocês sabem que se deixar eu falo até amanhã e um pouquinho mais. Né? Então, qualquer coisa vai me brecando. Agora, quem tem a maior... Quem apresenta mais? Homem. 2 vezes mais em homem do que em mulher. Com quantos anos? Normalmente, na idade em que eu tenho o aumento das células.
ósseas, ou seja, na época que está crescendo, né? Então, na época que eu tenho o osso crescendo, e vocês se lembram disso, que o osso ele tem a extensão, que é a diáfise, vocês sabem, vocês lembram disso, vocês são da radiologia. Então, ó, tem a parte comprida do osso, que é a diáfise, e tem as pontinhas dele, que são as epífises, e que ali que eu tenho o crescimento do osso. Então, é ali aonde eu tenho o crescimento do osso, porque o osso ele não cresce no meio, ele cresce na extremidade, né? Antes de chegar na epífise. Então, é ali que eu tenho maior aparecimento de tumor, tá? É ali que eu tenho maior aparecimento de tumor. Por que exatamente ali? Porque é ali que acontece a multiplicação celular para que o osso cresça em extensão, ok? Então, alguns exemplos de tumores ósseos que são benignos. Encondroma. Encondroma é um tipo de doença que aparece nos ossos da mão e nos ossos do pé e dificilmente a pessoa percebe. Dificilmente a pessoa percebe. Sabe o que a gente fala que é? Às vezes é um carocinho que tem. Tem algum problema? Não. Quando é que a pessoa percebe? Se por um acaso precisar de uma radiografia, vai descobrir. Se não, gente, não vai nem descobrir que tem. Quem daqui já fez radiografia de mão? Ou melhor, eu vou mudar a pergunta. Quem não fez nunca na vida uma radiografia de mão? Quem nunca fez? Fala pra mim. Deixa eu ver quantos. Olha lá. A Cris e o Thiago. Vocês estão em... Comigo, estamos em 9. Só 2 não fizeram. Então, olha lá, o Carlos também não. 3. 1/3. Eu não sei se é porque eu me quebrava muito, eu achava que todo mundo fazia radiografia, gente. Vocês eram bonzinhos? Eu me quebrava. Eu quebrei meu pulso quando eu tinha 30 anos andando de patins. Fiquei 40 dias engessada até aqui andando de patins com 30 anos. Eu me quebrei uma vida inteira. Olha lá. Ah, Cris, nunca andou de patins, Cris. Eu com 30 anos, minha filha pequenininha, falei, mamãe vai te colocar na patinação, porque eu também sei andar. Levei ela pro clube, muito legal. Ela ficou de pé e eu caí, me quebrei. Coloquei a mão no chão para tentar me segurar de algum lugar e eu quebrei o pulso. Olha que sorte. A Juliane está contando que teve um tumor no hálux. Olha só, pezinho. Tá vendo o que eu falei para vocês? Acaba que normalmente é na mão ou no pé, não tem sintoma. E você fez o quê? Ele ficou aí ou o médico resolveu tirar? Fez cirurgia para tirar? Tirou, Juliane? Tirou. Pronto, acabou. Ah, ele tirou a articulação. Muito provavelmente, olha o que eu falei para vocês, muito provavelmente é bem perto da extremidade. Era perto da extremidade. Aí quando vê que tem a extremidade e que é ali que está o problema, gente, quem que vai brincar com um negócio desse? Ninguém brinca, né? Então o médico pegou e viu que estava ali, tira, pronto, acabou. Eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Mesmo sabendo que o hálux é um ponto extremamente importante para o nosso equilíbrio. Vocês sabem disso melhor que eu, né? Que o hálux é o que dá o equilíbrio para nós. Uma pessoa sem o hálux é um problema, né? Mas, mesmo sabendo de tudo isso, o risco, benefício é melhor ficar sem articulação. É isso aí, a ideia do médico foi muito boa. Tem um outro que chama osteocondroma. O que é o osteocondroma? É o que mais acontece, normalmente dá em criança, em adolescente. Eu acho que eu tenho uma foto aqui. Ó, olha um osteocondroma, ó, você tá vendo? Aqui é uma articulação, olha aqui. Tá vendo um carocinho, ó? Isso aqui é um osteocondroma, tá?
Isso aqui é um osteocondroma. Nossa, professora, que problema que tem? Nenhum. Se ele não estivesse sentindo dor, nenhum. Olha aqui que coisa horrorosa. Feio, né, gente? E você vê que é bem trabecular. Olha lá o que eu falei para vocês. Os tumores são bem trabeculares mesmo. Né? Vocês veem que ele não tem a condensação semelhante ao tecido sadio do mesmo osso. Né? Ele não. Opa, volta. Ele não tem a mesma densidade. Né? Ó, ele é mais trabecular do que aqui, né? Então, você vê. Olha aqui. Esse aqui é da mãozinha, da falange, mas na mão, né? Olha aqui. Isso aqui é um tumor. Isso aqui é um tumor que a pessoa não perceberia. Não perceberia. Esse aqui, muito provavelmente, na hora que pega, né, no braço, na perna, percebe, né, gente? Aqui percebe. Agora aqui, nem percebe. Nem percebe que tem um tumor. As ideias. Osso soufflé, a ideia da Cris é ótima. Um osso soufflé. Ele é trabeculadinho. É como se ele fosse mais poroso do que ele deveria ser, entendeu? É como se ele fosse mais esponjoso do que ele deveria ser. Porque, ó, vamos lá, vamos pensar num osso sadio. Um osso sadio, aqui, que é a extensão, o comprimento dele, que é a diáfise, ela tem que ser mais densa e aqui mais esponjoso. Não é assim que funciona? Né? Os ossos, eles são mais densos e mais esponjoso aqui, na epífise. Esse tecido esponjoso não deveria estar aqui. Entendeu? É como se fossem essas estriazinhas. A mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é um tecido denso. Não tinha que ter esse osso esponjosinho aí. Não tinha que ter. É como se ficasse realmente... É um apêndice, né? É isso mesmo, é um osso aerado. É isso que você está falando. Pelo amor de Deus, não escreva em lugar nenhum. Gente, isso é um tumor, um osso aerado. Não. Mas é só para te mostrar. Mas é exatamente isso, né? É exatamente isso. Se você for olhar, né? Se a gente para prestar atenção, olha aqui, ó, é a mesma pessoa, tá vendo? Aqui ele tá muito mais poroso do que esse aqui. Olha como é mais denso. Vocês conseguem enxergar isso? Né? Esse osso aqui é mais poroso que esse aqui. Aí você fala, professora, mas o de todo mundo. Olha esse aqui a diferença. Olha isso aqui. Tá vendo? E a mesma mão, é da mesma pessoa. Então, a gente consegue ver, de acordo com a densidade, óbvio que isso aqui é um raio-x normal, né, gente? Mas a gente consegue ver pelo tom, pela tonalidade. Vocês são mestres em ver, muito melhor que eu. Vocês sabem ver radiografia melhor que eu. Mas se você parar para prestar atenção, você percebe. Isso é uma coisa que eu faço de crítica para os profissionais da radiologia, de verdade, honestamente. E aí eu vou falar o porquê que é crítica. Existem profissionais e profissionais. Existe aquele que pega o filme, quando ainda é filme, né, gente? Porque agora é tudo digital, mas depois a pessoa leva o filme para o médico, né? E pega, e leva, isso e aquilo, beleza. Hoje em dia, em muitos lugares, você já imprime ele bonitinho e fica tudo certo, mas na época dos filmes, o médico fez assim, ó, e já viu. Eu cansei de ver técnico fazer isso. Olha assim, isso aqui não foi nada. Isso aqui é só isso. Ou, isso aqui, cara, ninguém vê. Ninguém compara tonalidade, ninguém compara olhando assim, ó, na luz do hospital. Ninguém faz isso. Ninguém. Nem se tiver olho biônico, nem a pessoa que trabalha com isso há 30 anos. Se ela faz isso, é porque ela não trabalha bem. É porque ela não trabalha bem, porque quem trabalha bem se atenta aos detalhes. Aos detalhes. Esses são os bons, são os minuciosos. Ok? Aí tem um outro que chama osteoblastoma. O que é um osteoblastoma? É um tumor que dá mais em adulto jovem, que acontece na coluna, tá? Ele vai acontecer exatamente na coluna vertebral, na vértebra, né? Mas pode acontecer em osso longo também, mais comum na coluna.
As lesões na coluna vão dando uma escoliose, além de conseguir interferir também na medula de forma mecânica. Como assim? Vocês sabem que eu tenho as duas vértebras e entre uma vértebra e outra sai um par de nervo do sistema nervoso periférico. Vocês sabem disso, né? Que a gente tem pares de nervo que saem da medula espinhal no espaço aqui, ó, intervertebral. Que nesse espaço intervertebral eu tenho o quê? Tecido nervoso passando. Quando eu tenho um tumor, ou seja, algum crescimento anormal em qualquer que seja o local do disco vertebral, por onde do disco vertebral, não, do corpo vertebral, por onde sai o meu ramo nervoso, né? Por onde sai o meu par de nervo, um para cada lado, ele acaba sendo pressionado. E ele acabando, e ele pressionado, muitas vezes a pessoa não tem a condução de forma adequada. A dor já é normal, né? Você imagina um sistema nervoso pinçado, dói muito. Mas o pior é quando a pessoa começa a ter problema neurológico. Como assim, professora? A pessoa começa a ter problema neurológico? Sim, depende de onde é. Porque quanto mais próximo da cervical, maior é o problema que aquela pessoa vai desenvolver, porque vocês sabem que daqui na cervical é onde eu tenho, de onde sai o controle nervoso dos órgãos vitais do nosso corpo, né? E isso vocês aprenderam ano passado, né? Vocês aprenderam em anatomia, partindo para pensar que a gente tem o gânglio, o nó vital, né? Ali logo quando termina o bulbo e vou começar a medula, que é onde vem a primeira vértebra, ali eu já começo a ter toda a irradiação de nervos para a periferia, que é onde eu tenho o controle do quê? De todos os meus órgãos vitais. Então, se eu tiver um crescimento anormal ósseo ali, eu vou pinçar um osso, um nervo. E a hora que o osso pinça o nervo, a primeira coisa é dor, né? E vocês veem que acontece com bastante frequência onde? Na cervical. Ah, professora, isso é o que chamam de bico não sei das quantas? Não, isso daí a gente vai falar já já. Isso daí tem um outro nome, eu até brinco com o nome, que ninguém sabe o nome na aula, só eu que falo. Todo mundo conhece como bico de papagaio. Mas vamos lá, falei até agora só do crescimento anormal, que fica ali, comprime um pouquinho, aparece, mas se não quiser tirar, é só acompanhar. Beleza? Beleza. Vamos ver tumor maligno. Osteosarcoma. Osteosarcoma, ele acontece entre 10 e 20 anos, ou seja, acontece na adolescência, né? E aparece perto do joelho e do braço, em torno do joelho e do braço. Quando aparece em adulto, está associado a uma doença que se chama doença de Paget. Essa doença, ela impede, não deixa o tecido ósseo antigo ser substituído por um tecido ósseo novo, ou seja, a regeneração tecidual não acontece, tá? No momento em que deveria acontecer a multiplicação celular para eu conseguir renovar aquele tecido, que olha a idade, ó, entre 10 e 20 anos, tá no período ainda de crescimento, né? Nesse momento, acontece alguma mutação ali, e aí eu não tenho tecido novo, né, substituído. Por quê? Porque depois que ela vira uma doença com característica maligna, depois que a célula ganha a característica maligna, ela perde a função dela. Então, nesse caso, se quebrar o osso, fica quebrado? Fica. Nesse lugar, sim. Porque é um tumor, então ele é localizado, Thiago. Ele é localizado. Então, vamos supor, foi no seu joelho. Foi no seu joelho, aquele lá você vai ter que tratar. E aí o problema não vai ser nem o quebrado, porque se ele só estava quebrado, ele vai esfarelar mesmo, é câncer. Isso é maligno. Então, na verdade mesmo, o que faz com uma pessoa que tem isso? Tira
e coloca uma prótese. É isso que faz com pessoa que tem câncer nesses lugares. Tira e põe numa prótese. Porque não consegue nem mais fazer com que... Não consegue nem mais fazer com que o tecido ali se reconstitua. Já é tecido comprometido. Isso é tumor maligno. Não vai mais reconstituir. Aliás, vai crescer sim, porque célula maligna, vocês sabem que cresce mais rápido que a sadia, né? E vai acabar sim aumentando. Vai esfarelar, você não vai conseguir. O que faz com uma pessoa dessa? Quando se descobre um problema desse, o que se faz? Tira e põe uma prótese naquele lugar. Se for um pedaço pequeno, que joia, né? Porque aí você tira um pedacinho e salva o resto da parte da pessoa, o resto do membro da pessoa. Quando demora muito para a pessoa perceber ou acontecer alguma coisa em que ela tenha ideia, né, do que esteja acontecendo, aí às vezes até se faz a retirada do membro mesmo, e aí tem que colocar prótese no membro. Depende do grau de comprometimento. É que é difícil chegar nesse ponto sem a pessoa descobrir, sem sentir nada, né, gente? É difícil, tá? Tem um outro que chama sarcoma de Ewing. O que é? É um tumor, ele é neuroectodérmico, ou seja, a gente fala que ele é neuroectodérmico porque são pequenas células redondinhas, mas que, pensa num negócio, num tumor poderoso. Ele arregaça com a pessoa, né? Então, normalmente, a pessoa tem na costela, nos ossos, né, da pelve, né, no ombro ou então no fêmur. Acontece também lá na idade, entre 5 e 20 anos, a origem é genética e pode começar também em tecidos ao redor dos ossos. Olha as idades, tá vendo que a idade é a idade de crescimento celular? É nesse momento que acontece as mutações. É no momento em que o indivíduo começa a crescer, a desenvolver o tecido ósseo dele junto, e aí eu já misturo tudo, né? Mas que não deixa de ser verdade, porque médico se preocupa com isso. Junto com o pico de secreção hormonal, vocês sabem que tumor adora hormônio, né? Existem uma série de tumores malignos que são hormônio dependentes. Então, tumor é um bicho que adora hormônio. Então, junta o osso crescendo com um pico de atividade de produção hormonal, né? E aí está muito relacionado também com os hormônios masculinos e femininos relacionado com as gônadas, acaba acontecendo, dando um tilt desse numa célula óssea, né? Aqui é um osteosarcoma, tá? Dá para ver direitinho, tá vendo? Ó? Esse caso aqui, olha o tanto que já comprometeu. Sabe o que faz aqui, ó? E tem que colocar uma prótese. E não tem o que fazer, olha só, olha o tanto do osso. Olha isso aqui, gente, é monstruoso, tá? Isso aqui é monstruoso. Olha na internet, pensa, horrores, tumores enormes, aí é isso que você pega. Olha isso aqui, você não vê mais osso, porque é um negócio horroroso. Professora, né? eu já vi casos assim, a maioria do povo indiano que tem esse tipo de problema, dos Porque é ossos serem grandes. genético. Então, é genético, né? Então, assim, pode ser. Calma. O que é o osso ser grande? Que você está falando dele ser assim, com a Não, extremidade alargada? É isso? não essas maçonas, esses tumores que eu quero dizer assim. Ah, tá. Na verdade, esses tumores, esse daí, por exemplo, esse sarcoma com essa maçona, ele é genético. Então, pode sim ter relação com um grupo étnico, né? Até porque, se a gente for para pensar, a gente estava falando disso de doença hematológica outro dia, né? Você estava falando da história do seu pai, a gente estava falando de a característica genética ser transmitida, e pode ser sim, porque o câncer, para ele se desenvolver, ele precisa de uma condição genética, ele tem que ter um oncogênese. Então, pode ser sim, pode estar relacionado. Eu não sei te falar o quanto, mas pode estar sim. Tá bom?
Gente, a aula com vocês é muito rápido. Ó, 5 minutos. É melhor eu fazer a chamada de agora e eu voltar depois do intervalo, porque senão eu saio tirando foto, correndo igual uma doida. Olha só, gente, olha só. Olha o que eu falei para você, que aqui que tinha que tirar. A Mari está contando que ela tem uma vizinha de 8 anos que está com osteosarcoma, que vai ter que amputar a perna. O que eu falei para você? Isso aqui não tem mais o que fazer, ó. Ó, já chegou aqui, tem que arrancar. Aqui não tem mais o que fazer. 8 anos. 8 anos. Vai ter que amputar a perna. Aí você fala, professora, o que faz? Põe uma prótese. É uma prótese. Uma criança de 8 anos vai deixar o câncer comer ela? Não. Põe uma prótese. E tem algum sintoma, professora? Dor, um inchaço, alguma coisa na região? Ela começou a sentir, certeza, por isso que a mãe dela foi procurar um médico, porque ela começou a reclamar de dor, não foi isso, Mari? Fala aí pra mim se não foi. Muita dor, tá vendo? A criança começa a sentir dor, e aí a gente tem mania de falar assim, é dor do crescimento, é dor do crescimento. Toda criança reclama de dor quando dá aquele estirão, e aí o médico fala, é dor do crescimento. Beleza, é dor do crescimento, é dor do crescimento. Mas faz um exame para ter certeza. Uma radiografia dá para ver. Não precisa ser um exame super caro. Gente, um raio-x você consegue ver a massa, né? Ela reclamava de dor, ó, 8 anos. É muito, muito, muito... É o que eu falei, o que faz com uma criança assim? Não tem o que fazer, é só tirar. E é triste, né? É triste porque vai fazer uma cirurgia dessa, aí depois, né, salva a vida dela, e aí, para quem entende, salvou a vida. Para uma criança, aleijou ela, né? Porque tirou, e aí você tá falando, ai, professora, como é que você usa esse termo? Deixou ela deficiente. Mentira, os amigos dela vão falar que ela é aleijada. Criança é um bicho que é danado, né? A gente sabe que é verdade. E que não é, isso que eu tô falando não é maldade, viu? É que criança tem esses negócios mesmo. Vocês sabem que criança é terrível, fala. Né? E aí depois, quando ela conseguir acostumar com a ideia, aí ela vai querer brincar, e aí vão levar ela para fazer uma prótese. E quando leva para fazer a prótese, primeiro que machuca. Depois que para de machucar, ela precisa acostumar a andar. Gente, pensa que vai começar tudo de novo. Realmente é uma história triste. E olha a idade, é o que eu falei, acontece com criança que está em fase de crescimento. É uma célula que mutou errado, uma célulazinha que mutou errado. Só Deus, né? Tem coisa que é de Deus mesmo. E até isso, só Deus para explicar, né? Por que na criancinha? Gente, intervalinho, 7h10. Tá bom? Até daqui a pouco. 7h10.